Olá, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje estamos com um convidado muito, mas muito especial, que é o bispo da nossa diocese, Dom Frei João Bosco. Prazer estar com o senhor. É uma alegria. É uma alegria. Uma alegria estar com o povo da Catedral. E estamos também aqui com o nosso pároco e vigário-geral da diocese, o Monsenhor Claudemir. Bem-vindo, Monsenhor. Obrigado. Mais uma vez também no programa Papo de Fé e uma alegria enorme estarmos juntos de novo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da vida de Dom João e depois nós vamos entrar num tema que também é bastante importante para a nossa diocese. Nós estamos aí às vésperas do nosso dia maior, o dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. Mas vamos conhecer um pouquinho a vida de Dom João, que é a grande curiosidade das pessoas, né? Vem o bispo na diocese, mas não sabem a sua origem. O senhor nasceu aonde, Dom João? Eu sou paulista. Paulista. Do Vale do Paraíba. Opa! Nasci em Guaratinguetá, terra de Frei Galvão. E vizinho de Aparecida. Nossa! É ter lugar santo aquilo. Que legal. O senhor tem... Onde o senhor passou a infância? Lá também? A infância foi um pouco turbulenta. Na verdade, quando eu nasci, meus pais moravam no Vale do Ribeira, numa cidadezinha pequena chamada Ribeirão Branco, próximo de Itapeva. Ali eles se estabeleceram e eu vim nascer em Guará porque era a cidade da minha avó. A minha mãe fez questão de estar junto com a mãe dela quando nascesse. E poucos anos depois eu fui morar em Guaratinguetá novamente, com 6 anos de idade. Nesse meio tempo, passei por Piquete. Cidade de Piquete? Cidade de Piquete, lá próximo da divisa com Minas Gerais. E também Redenção da Serra, que fica perto de Taubaté. Depois meus pais se estabeleceram em Guaratinguetá e nunca mais saíram. Quer dizer, Guaratinguetá é o centro mesmo, então, Era o centro da família. Da família, né? E ali, então, minha mãe procurou lugar para dar aulas como professora. E meu pai, como trabalhava como agricultor, ele se aventurava em qualquer lugar. Por fim, meu pai também ficou funcionário público, trabalhando nos Correios. E aí, então, se estabeleceram ali de vez. E o senhor tem irmãos? Eu tenho 3 irmãs, 2 mais velhas e uma mais nova. Quando o senhor não está sendo bispo, o que o senhor gosta de fazer? Se é que dá para não ser bispo, né? Não dá, a gente é tempo integral dedicado à diocese, né? Mas sempre foi assim, mesmo como padre, mesmo como frade, a dedicação é integral. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer as coisas da igreja, as coisas de Deus. Ou é pregação, ou é gravação, ou é leitura, ou é estudo. Estar com o povo de Deus sempre é muito bom. Gosta de escrever? Eu tive a oportunidade de estudar jornalismo. Então fiz isso porque exatamente gostava dos meios de comunicação. E sempre gostei de escrever, de gravar, de falar, de fazer algo de rádio, televisão. Foi o meu hobby principal. O jornalismo veio antes ou depois de ser padre? O jornalismo veio depois. Na verdade, eu já tinha ideia de estudar alguma coisa além da teologia. E eu pensava em sair do seminário, fazer um estudo de especialização e voltar para o seminário depois. Mas eu não sabia bem o que queria. Quando eu resolvi continuar, fiz o noviciado franciscano, fui começar a filosofia e teologia em Petrópolis. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar na editora Vozes. E foi lá que surgiu a ideia de fazer o jornalismo e trabalhar com escrita, basicamente. E depois as coisas foram se modificando conforme a vontade de Deus. E aí falta tempo, né? E aí a gente vai somando, né, a atividade religiosa com a atividade do jornalismo. Eu fui para o Paraná justamente por causa disso. Ali os frades têm uma emissora de TV e 2 rádios. Então eu fui pároco, fui superior do convento e ao mesmo tempo diretor dos meios de comunicação. Nossa. Foi uma soma bonita. Quanta atividade, né?
Porque, na verdade, a evangelização é comunicação. E quanto mais a gente junta uma coisa com a outra, com qualidade, com estudo, a comunicação do evangelho acontece de forma mais interessante. Gosta de cozinhar? Não é bem verdade isso. Eu sei que o Monsenhor gosta de cozinhar. O Monsenhor é Ele tem as suas especialidades. Eu tive que me virar sozinho na época que eu trabalhava no Rio com audiovisuais e não tinha outro jeito. Eu tinha que me virar com o trivial. Nunca aprendi a fazer coisas especiais. Mas se eu tiver que me virar, é assim mesmo. É comigo fome mesmo. não passa, né? Não passa fome. É esse que é o importante. Não gosta do quê? De comer assim? Você fala, não como isso de jeito nenhum. Não, eu não tenho muita dificuldade com qualquer tipo de comida. Mesmo viajando pelo mundo, eu experimento de tudo e acabo gostando da maioria das coisas. Algo que eu assim rejeite, que não gosto, não tem. Eu encaro. Mas é importante, mas a gente às vezes viaja e tem que experimentar. Tem que experimentar a comida local e às vezes é um pouco diferente da gente. Sim. Né? E tem gente que já não suporta, quer o trivial, quer o de sempre. Eu faço questão de experimentar de tudo. O Monsenhor, quando fez a nossa entrevista aqui, ele contou que esteve no México, né, Monsenhor? México, sim. O que o senhor comeu lá, Monsenhor? Foi aquele chapulim lá, chapulim, né? É chapulines? Chapulines. Eu também já experimentei. Já experimentou também? Boa. E também aquelas O pessoal fala que é crocante. As irmãs de vez em quando recebem coisas do México e lá vem os chapulines. E tem outros produtos também que são feitos à base do gafanhoto. Por exemplo, o sal de chapulines. Tem sal desse? Sal. Eles fazem uma mistura que você coloca na comida que tem o saborzinho do bicho. É crocantezinho, sim. Mas é gostoso? É bom. É torradinho, né? E tem aquelas larvinhas também, como é que chama aquilo? Não sei. As larvinhas, a gente vê nos vidros de tequila. Ela vive na planta da tequila e eles colocam agave, também né? ali aquela larvinha que para eles é uma delícia. Eu botei uma boa dose da tequila junto para experimentar. Mas o senhor gosta de TV, de filmes? Eu gosto mais da produção religiosa. Não tenho muito tempo assim para ver alguns filmes famosos, a gente tem que ver por obrigação. Como também produção de TV. Eu dificilmente paro na frente da TV por entretenimento. Ou é para se inteirar das notícias, ou é para conhecer alguma programação especial, alguma entrevista. Aí sim eu paro diante da TV, mas a TV fica lá em casa muitas vezes ociosa. Teve algum filme que marcou assim sua vida? Nos bons tempos de assistir filmes, assim, eu gostava de ver os clássicos aí, Fellini, Buñuel, esses grandes cineastas que fizeram história no cinema. Hoje em dia eu fico meio alheio a toda essa produção nova. Que acabou tudo. Eu sei que tem grandes nomes hoje, mas a minha vida acabou se voltando para outras atividades. E na sua vida, qual o senhor diria assim, uma grande alegria que o senhor teve? Eu sei que todo sacerdote, tudo, né? A ordenação é o grande ponto, né? Mas fora isso. Eu penso que a gente vai tendo grandes alegrias e a gente vai depois reintegrando a elas dentro da história da vida. Por exemplo, um passo para mim fundamental foi a profissão religiosa. Talvez fique meio esquecida lá na história, foi um fato que não teve grande repercussão, como a ordenação, mas é a fonte de tudo, né? Então, a profissão religiosa foi um momento bonito. A gente faz a profissão temporária durante 3 anos e depois a profissão definitiva, então é a entrega da vida a Deus na vida franciscana. Esse foi para mim o fato principal. Depois, como decorrência disso, veio o sacerdócio, veio o episcopado como uma atividade. Se eu tivesse que hoje definir,
o que eu sou e o que eu faço. O que eu sou, frade. O que eu faço é o presbiterado, é o episcopado. E o senhor entrou novo na congregação, né? Eu entrei com 11 anos no seminário. No seminário? No seminário. Entrei ainda na quinta série. Fiz todo o fundamental, depois o grau médio, na cidade de Agudos, no interior de São Paulo. Depois 1 ano de introdução à história da ordem, à vivência fraterna da ordem, que é o ano do noviciado. Espiritualidade franciscana, aí param os estudos e a gente fica 1 ano inteiro dedicado a isso, à mística, à vocação. E depois desse ano de parada, aí começa a formação filosófico-teológica, que é obrigatória para o sacerdócio. Então foram 6 anos seguidos de filosofia e teologia. Esse foi o trajeto, mais ou menos. Eu terminei o curso em Petrópolis, em 77, e em 78 foi a ordenação presbiteriana. O senhor se ordenou no Rio, então? Eu me ordenei aqui em São Paulo. ordenei em São Paulo. Foi em Guaratinguetá, minha cidade natal. Porém, eu terminei o curso em Petrópolis. Terminou lá. E depois vim trabalhar na minha primeira missão como sacerdote em São Paulo, na igreja de Santo Antônio do Pari. Olha que lembrança bonita. Fiquei ali 5 anos servindo aquela comunidade de Santo Antônio. Santo Antônio sempre acompanhou minha vida. Que bacana, né? E a sua ordenação episcopal foi quando? A ordenação episcopal aconteceu quando eu já tinha 30 anos de padre. 30 de padre. 30, eu fiquei padre com 25. Né? Com 55, não, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Com 55 eu fui ordenado bispo em São Paulo, na igreja de São Francisco da Vila Clementino, ali no caminho do aeroporto. Ali eu fui pároco por um período variado, assim, em 3 etapas diferentes. Então foi lá que eu escolhi o local para fazer a ordenação. Ah, tá. Peraí, são 30 anos, sim. 30 anos, você falou que você terminou com 25, 30 anos. 30 anos. É verdade. E na sua primeira... Às vezes eu esqueço que eu já estou com 70. E a sua primeira missa, como é que foi essa? Porque deve ser uma emoção muito grande, né? Um nervosismo. A gente treina antes, né? Mas nunca é igual. Não, a gente, quando está treinando, Monsenhor também passou por essa experiência, não tem como a gente fazer você treina os gestos, mas a celebração é algo que te envolve muito, a celebração verdadeira. Essa vai acontecer, então, a primeira missa depois da ordenação presbiteral. Eu fui ordenado no sábado, era o sábado, o fim de semana de Reis. Então, no sábado foi a ordenação e no dia seguinte, no domingo, de manhã, foi a primeira missa, no dia da Epifania. Nessa primeira missa, os frades estavam presentes, aqueles que participaram da ordenação, e também eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era franciscano, foi ele o pregador da primeira missa. Então a gente ainda tem essa vantagem de não ter que fazer um sermão no primeiro dia. Mas foi no seminário Frei Galvão, muitos conhecem, ali em Guará. Foi ali que eu tive a minha primeira missa, foi muito emocionante, muito bonito. Que bacana. E qual foi a sua primeira diocese como bispo? Depois de todo esse trajeto franciscano por diversos lugares, principalmente aqui em São Paulo e no Rio, eu fui transferido para o Paraná. E lá fiquei durante 7 anos. Ali é que veio a nomeação para o episcopado. Então, a minha primeira diocese foi no Paraná, em União da Vitória. Era uma cidade muito pequena, 55 mil habitantes, mais ou menos. E a diocese toda, com 13 municípios, não passava de 250 mil. Puxa! Aqui, só Carapicuíba tem o dobro. Osasco tem muito mais. Então, a primeira experiência foi bem no interior, com uma comunidade rural muito grande,
no meio de poloneses, ucranianos, italianos, alemães, lá no sul. E aí foi a minha escola para aprender o caminho do episcopado. Né? O senhor ainda guarda saudades lá? Com certeza. Todos os lugares por onde a gente passou, a gente vai deixando rastro. E vai também colecionando pedras preciosas que a gente leva consigo. Tem lá em União da Vitória, com certeza Pato Branco foi a minha cidade onde eu fiquei mais tempo como pároco. Também tenho muita alegria de voltar lá e reconhecer as pessoas que trabalharam comigo, ainda estão por lá. E também a Vila Clementino, onde eu voltei 3 vezes como pároco. Como pároco, bacana. E qual a parte gratificante da sua atividade como bispo? O que o senhor vê assim, nossa, isso aqui é legal? O gratificante é o todo. As exceções, né? São as amarguras. Tem também, né? As amarguras são por conta dos planos que não dão certo, ou então alguma coisa que a gente encara sem um conhecimento muito amplo, acaba se frustrando. São muito poucas. A maioria das experiências, inclusive aquelas mais difíceis, são as que mais nos ensinam. Então, todas elas são muito boas. São boas. Eu tenho um fato importante nessa história, que eu sempre cito quando alguém acha que vai fazer um trabalho difícil ou que uma missão que a gente não escolhe e acaba tendo que aceitar. Eu trabalhei basicamente todo o início da minha vida entre São Paulo e Rio. Certo. Quando veio o chamado para ir para o Paraná, eu fiquei preocupado. Primeiro, porque eu não conhecia aquela cultura. Segundo, porque eu achava que fora de Rio e São Paulo, o que eu ia fazer lá naquele interiorzão? No meio das plantações de soja. Eu, além de não conhecer, ainda fazia uma ideia muito ruim daquela situação. O que eu vou fazer naquele fim de mundo? E eu tive vontade de dizer que não queria ir, eu queria ficar aqui em São Paulo. Eu tinha estudado jornalismo, mas lá é que tinha aquela rádio e aquela TV dos frades. Eles queriam que eu fosse para lá por causa disso. Tá bom. Eu fui muito a contragosto. E foi a maior e a melhor experiência de pastoral que eu já tive. Tá vendo? E foi lá que veio o chamado do episcopado. Quer dizer, Deus tem uns caminhos que a gente não conhece e que a gente às vezes se recusa a acolher, mas é lá que está o caminho que Deus nos propõe. Então, eu tenho a impressão que a partir dali o que veio depois para mim foi sempre uma aceitação total da vontade de Deus. O próprio chamado para o episcopado. Quando o núncio me pediu para ir para Brasília, ele não avisa para quê, né? A gente vai assim, sem saber o que vai encontrar. Mas eu já tinha uma certa suspeita, porque quando o núncio apostólico chama alguém, algum chamado desse tipo tem. E eu fui pensando, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que eu tenho condições de fazer um trabalho meu Deus, como bispo? A gente não tem a menor noção do que vai acontecer. Então, medinho a gente fica. Mas imediatamente me veio essa ideia. Eu nunca recusei nenhuma transferência. E sempre foram boas, inclusive essa para o Paraná. Por que eu haveria de recusar? E o núncio foi muito claro, ele simplesmente me mostrou a nomeação feita pelo Papa Bento e disse, olha, você tem até amanhã para dizer sim. Não foi para dizer sim ou não. Você tem até amanhã para me dar a sua anuência. E de fato, 2 semanas depois foi publicada a notícia. Bacana, eu não tinha mesmo outra coisa a fazer senão acolher com alegria. E foi o que aconteceu.
Bom, Dom João, vamos entrar então agora no tema da vida e obra de Santo Antônio. A gente começa perguntando o seguinte: o que é Santo Antônio para a igreja e para o senhor? O que significa Santo Antônio? Nossa, Santo Antônio para a igreja foi uma preciosidade. Primeiro porque ele surge num momento em que toda a igreja estava numa transformação muito grande. Basta dizer que nessa mesma época de Santo Antônio, surgiu São Francisco, São Domingos, que foram responsáveis por uma grande mudança de perspectiva na evangelização. Uma igreja que estava basicamente encastelada na hierarquia, através dessas ordens mendicantes, ela saiu para o mundo, foi atrás das pessoas mais pobres, foi atrás daqueles que estavam praticamente sem nenhum trabalho de evangelização. É a partir de São Francisco vem Santo Antônio, que com muita competência teológica, mística e de espiritualidade prática, de vivência da vida do povo, ele transforma a evangelização numa escola de vida para o povo mais simples. E ele então, para a igreja, foi um grande sinal. Talvez muito mais do que São Francisco, ele é hoje tido como muito mais conhecido, muito mais responsável por uma conversão em massa daquela época, por todos os lugares por onde ele passou. E andava a pé, ali por toda a Itália, desde a própria cidade de Assis, onde se encontrava o centro da vida dos frades, e por toda a região da Itália, do sul da França, Espanha, por onde ele andou a pé, ele converteu muitas pessoas. E a sua fama se espalhou por toda a igreja. Hoje ele é tido como o santo mais querido, mais popular na igreja inteira. E para o senhor? Para mim, pessoalmente, Santo Antônio sempre esteve presente. Sempre. Porque eu disse a você que eu nasci em Guaratinguetá, mas com 6 anos de idade eu estava de volta morando ali em Guaratinguetá, justamente numa paróquia de Santo Antônio. A matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá era o centro da minha vida. E os frades do convento perto de casa, porque Santo Antônio era também franciscano, estava sempre presente na espiritualidade dos frades, onde eu fiz a minha primeira comunhão, onde eu fiz toda a minha catequese. Fui depois para o seminário, com 11 anos. E o seminário se chamava Seminário Santo Antônio. Era o nosso padroeiro do seminário, me acompanhou então durante toda a formação. Aí depois, quando fiz filosofia e teologia, eu fui encontrar Santo Antônio teólogo. É diferente do Santo Antônio popular. Ele é um grande teólogo. E os escritos de Santo Antônio são fantásticos. Aí fiquei padre. Onde eu fui trabalhar? Na paróquia de Santo Antônio do Pari. Santo Antônio estava presente ali, né? E depois de algumas idas e vindas, estou aqui na diocese que tem Santo Antônio como padroeiro. Quer dizer, para mim, além de confrade, irmão de hábito, além de ter acompanhado toda a minha trajetória, hoje é o patrão, é o patrono da minha igreja, da minha vida. Bacana. Santo Antônio não chamava Antônio, né? Ele se chamava Fernando. Fernando. E ele, aliás, ele foi... ele se destacou enormemente no estudo da teologia e se tornou padre agostiniano. A ordem dos agostinianos era forte ali na cidade de Lisboa, e em Coimbra, onde ele estudou teologia, todo esse mundo da teologia ele aprendeu antes de se tornar frade. E a mudança dele da ordem dos agostinianos para a ordem franciscana se deu quando ele soube da notícia e viu chegar ali na sua cidade, em Portugal, os restos mortais dos primeiros mártires franciscanos. E ele tinha um desejo muito grande de evangelizar e de dar a vida pelo evangelho. Ele queria ser mártir também. Imagine. E Deus tinha outros planos para ele, naturalmente, mas aí ele se
ele se torna franciscano e recebe o nome de Frei Antônio. E como Frei Antônio, ele vai viver toda a sua vida, primeiro simples, escondida dentro do convento, até que descobriram toda a sua capacidade de ensinar, de pregar, e depois se torna um pregador oficial da ordem, se tornou provincial, especialmente na França, no sul da França, e fez, então, nesses poucos anos de vida, morreu com 30 e poucos anos. Nossa, jovem mesmo. Fez todo o trajeto de santidade e de transformação na igreja. Só um comentário. Agora, Dom João, é interessante, né? Porque esse desejo que ele tinha de dar a vida pelo Evangelho, por isso que ele vai para Marrocos. Exatamente. E chegando em Marrocos, ele fica doente. Ele fica 3 meses, na verdade, de cama, sem poder fazer nada. Todo mundo achava que ele não ia conseguir. Agora, imagina eu fico pensando como psicólogo, o sentimento dele, né? O sentimento dele de não poder realizar o sonho, o que ele queria. Aí ele toma a decisão de retornar para Lisboa. E no retorno para Lisboa é que acontece o naufrágio e ele vai parar na Itália. Na Sicília. Então, olha como Deus, às vezes, como o senhor colocou anteriormente, né? Como ele vai fazendo as coisas. Às vezes a nossa lógica é uma, o nosso pensamento é um. A gente de Deus propõe, é outro. Deus dispõe. É verdade. Interessante. Mas... E chegando na Itália, ele vai conhecer São Francisco, que ele, apesar de ter se tornado franciscano, não conhecia. Que é no capítulo da esteira. Capítulo das esteiras. Aí quando os frades se encontram em Assis, aí Santo Antônio está lá. E chama a atenção de São Francisco porque São Francisco não gostava de gente estudada. Ele achava que quem tinha estudos, sobretudo estudos universitários, a universidade estava começando naquele tempo, era gente de nariz empinado. E ele achava isso não serve para falar com o povo. E aí então ele tinha esse preconceito, não queria que os frades estudassem. Aí ele conhece Santo Antônio e percebe que uma coisa não está ligada à outra. Alguém pode ter um grande conhecimento teológico e ao mesmo tempo ser simples. Era Santo Antônio. Aí ele falou, esse pode ensinar teologia para os frades. E ele estava sofrendo ainda neste momento, porque ele também não tinha claro qual era o chamado de Deus na vida. Exatamente. Contanto que, se eu não me engano, São Francisco, se o senhor me corrige, se eu tenha um aprofundamento maior, ele até pede, acho que é para Bernardo, né? Acho que é para Bernardo, ter um contato... Fazer uma sabatina. Uma sabatina com Santo Antônio. E a partir daí que ele vai para Monte Paulo. Né? Que ele, a partir do capítulo da esteira... Depois do capítulo das esteiras, ele se torna o instrutor da ordem. Mas se o senhor me permite, eu quero fazer uma pergunta para o Monsenhor. Mas pode, claro, deve. Monsenhor, por que falam que Santo Antônio é um santo casamenteiro? Eu sei que isso é uma redução, porque toda essa vida de Santo Antônio não se reduz a isso, mas por que dessa... Tem 2 contos que são os mais, assim, famosos. Então você vai falar os 2 para o nosso público, né? Só se for rapidinho, depois... Não. Olha, são mais famosos. O primeiro conto que falam era de uma jovem. Ela tinha uma família, era de uma família bem abastada, só que a mãe fica viúva, e quando ficava viúva as coisas se dificultavam na vida da família. Certo. E a mãe não queria perder o padrão que tinha, padrão financeiro. Então, a mãe começou a querer influenciar a filha para se prostituir, né? Se prostituir para poder ter o dinheiro necessário para se manter e manter um certo padrão de vida. E a filha não aceitava esse conselho da própria mãe.
e ela vai numa igreja, onde lá o padroeiro é Santo Antônio, ela se ajoelha diante da imagem, começa a rezar e cai um papelzinho. Então ela pega aquele papelzinho, o papelzinho tem um recado, que ela fosse num comerciante lá da região, que era alguém que tinha condições, e lá no papel orientava que ele colocasse o papelzinho, que era aquelas balanças de bandeja, né? Que colocasse o papel na bandeja e o comerciante colocasse quantos ducados fosse necessário ali para equilibrar a bandeja com aquele papel. Quando ela chega com aquele papel com o recado, o comerciante não acredita quase, é impossível, quer dizer, uma moeda que coloca ali, né, dentro da lógica ali humana, ia levantar o papel e abaixar a bandeja da moeda. Mas ele vai colocando a moeda, vai colocando as moedas até chegar a 400 ducados. Com 400 ducados, foi o suficiente para ela comprar o dote, porque se pagava o dote na época, e arrumou um bom casamento. Então, por isso, esse é um dos contos. O outro conto famoso era de uma também que ela desejava arrumar um bom partido, e pedia para Santo Antônio, colocava a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, e nada acontecia. E um dia ela, muito assim, raivosa, né, pegou a imagem de Santo Antônio e jogou pela janela de casa. Estava passando um cavaleiro, né, a imagem caiu na cabeça dele, aí ele quis saber de onde veio isso. Foi, conheceu a moça e pronto. Acabaram se ajeitando o casamento. Aconteceu o casamento. Essas histórias são muito interessantes porque elas são contos, né? Conto significa, numa época em que o pessoal não tinha literatura escrita, um contava para o outro, e alguns contos ficavam famosos. São histórias inventadas. Porém, elas têm um sabor que mostram o modo de ser do santo. Por isso elas são verdadeiras nesse sentido, de revelar o aspecto da espiritualidade. E no caso de Santo Antônio, primeiro, a gente tem que levar em conta que ele, após a sua morte, já em vida, ele foi considerado um grande taumaturgo, aquele que faz milagres. E depois da morte, então, se multiplicou. As pessoas conseguiam graças às pencas com Santo Antônio. Então, foi muito grande a difusão desses contos, dessas histórias, que revelam a grandeza espiritual dele. E muitas vezes as pessoas se prendem a um determinado fato e aí fica, como se disse, uma redução. O santo casamenteiro. Eu diria o santo do amor. O santo que espalhou o amor de Deus para todo lado. Um grande pregador. Também um grande reconciliador de famílias que estavam em briga. Também alguém que estava presente quando a família tinha algum conflito, quando tinha algum conselho que ele podia dar. Então, esse lado é que vai levar as pessoas a dizerem que é casamenteiro. Eu diria, é o santo da família, é o santo do amor. Inclusive, existe uma lei, né, Dom João? Acho que na Itália, uma lei justamente atribuída a Santo Antônio pela defesa das famílias. Pode ser. Da família. Nós podemos dizer que existe um grande milagre de Santo Antônio? Tem alguma coisa assim que se destaca na literatura sobre... É que são tantos que a gente não sei qual é o maior, né? Se fala muito, por exemplo, dos milagres de Santo Antônio com relação à Eucaristia. O milagre da mula que se ajoelhou diante de Jesus Eucarístico e o incrédulo que duvidava disso teve que se render a crítica até hilária de Santo Antônio, dizendo que ele tinha menos raciocínio do que a mula. E de fato um ateu é alguém que tem um raciocínio diminuído com relação a Deus e à natureza. Ou então os milagres com relação à natureza,
o milagre dos peixes, ele falando para os peixes, para as aves do céu. Toda essa literatura dessa época é muito rica em simbolismo. E então esses grandes milagres de Santo Antônio são nessa linha. E o milagre da multiplicação dos pães, tem diversos deles que são grandes. Então, também aquele milagre também, não sei se era o Conde de Tiso, que tinha problema com relação a ele, foi convidado para um jantar e antes de comer a sopa, que estava envenenada, que ele abençoa, faz a bênção, e aí todos os irmãos que estavam com ele comem. E foi nesse momento a conversão, inclusive, dele. Desse homem ateu. Desse homem ateu, que era ateu. Foi por causa disso. Uhum. Veja quanta coisa a gente aprende com a vida de Santo Antônio. Sem dúvida. Sabemos que nosso exemplo de vida é Jesus Cristo. Mas nós podemos dizer que Santo Antônio também é um exemplo de vida para nós? Sim, na medida em que São Francisco, quando escolheu esse caminho, que Santo Antônio também abraçou, ele escolheu seguir o Evangelho ao pé da letra. Tá? Então, se diz que São Francisco foi o ser humano mais parecido com Jesus Cristo que houve na face da terra. E por consequência, Santo Antônio também, pelo seu modo evangélico de ser, e ele sabia de cor o Evangelho, ele, se sumissem todos os exemplares do Evangelho, ele saberia escrever de cor. Era alguém que realmente meditava sobre a palavra de Cristo. Então, seguir os passos dele significa seguir quem ele seguiu, Jesus Cristo. Bom, Dom João, se fosse ficar falando sobre Santo Antônio aqui, ficaria o dia todo, né? Mas eu quero então pedir que o senhor dê uma bênção para nós e para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Com certeza, com muita alegria. Vamos rezar então e pedir a intercessão de Santo Antônio para toda a nossa vida, para a vida da família, para a vida da igreja. Santo Antônio é um homem inteiramente eclesial, inteiramente igreja. Mesmo sendo um tempo em que a igreja viveu momentos difíceis, ele, juntamente com os franciscanos, sempre foram muito fiéis à igreja. E então nós pedimos a ele a proteção, a luz, a sabedoria do Evangelho que ele conhecia tão bem e também as graças que nós necessitamos para a nossa vida. Existe uma oração de Santo Antônio que é muito, muito famosa. É o chamado responso de Santo Antônio. A palavra responso ou responsório é a mesma coisa que aquele cântico responsorial que a gente faz na missa, normalmente é o salmo. E essas pequenas poesias responsoriais eram cantadas no coro, assim, em dois grupos, que um propunha a oração, outro respondia. E essa oração de Santo Antônio se tornou famosa e ela diz assim: se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele as desventuras, o mal, a peste e o demônio. Torna manso o iroso mar, das prisões quebra as correntes, bens perdidos faz achar e traz saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílios soberanos. De sua grande caridade falam bem os paduanos. Essa prece, que também é muitas vezes usada aqui na catedral, ela tem às vezes alguma variação, mas é bom a gente saber de cor, porque nas horas de aperto a gente corre para Santo Antônio e realmente ele é um grande intercessor junto de Deus. Se é vontade de Deus, a gente consegue a graça. Mas vamos rezar também
pedindo a bênção de Santo Antônio. Santo Antônio, quando abençoava o povo, ele usava uma fórmula de bênção muito característica e muito teológica, porque ele se refere a Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Significa, Davi foi o filho de Judá, né? E ele foi Jesus Cristo, o filho de Davi, o Salvador. Então, o Salvador proveniente da família de Davi. É o que significa essa expressão, leão da tribo de Judá. E ele, Santo Antônio, rezava assim. E eu, com essa bênção também, quero transmitir a bênção a todo o povo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor. Afastai-vos para longe, inimigos da salvação. Pois venceu Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, descendente de Davi e Senhor nosso. Amém. 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 Obrigado, Dom João, pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, é sempre bom bom estar com vocês. Obrigado.